Ai, pelo amor de Deus, né, gente? A gente vai tratar sobre o BPC na prática, o benefício de prestação continuada, também chamado de LOAS. Vamos falar um pouquinho da teoria, porque a gente não tem como fugir disso, mas eu vou trazer aí a prática, o que vocês devem fazer quando um cliente chega no escritório, tá bom? Então, gente, além da prática do BPC, eu vou tratar também dessas mudanças que ocorreram aí nesse último mês em relação ao auxílio emergência aí, que foi sancionado. Eu vou trazer para vocês aí as atualizações e o que é que está valendo, então, a respeito dessa renda familiar. Quem está recebendo o BPC ou quem está prestes a receber vai poder já também receber adiantamento de R$ 600, tudo isso vai ser tratado hoje, tá bom? Gente, antes de falar do BPC na prática, vamos só dar uma contextualizada aqui em que consiste esse benefício, né? O BPC se chama Benefício de Prestação Continuada. Ele tem vários nomes, certo? Muita gente pensa que é aposentadoria e fala que está aposentado, mas na verdade está recebendo um BPC. Então cabe a você, advogado, descobrir aí o que é que seu cliente, o que é que essa pessoa está recebendo para você conseguir saber o próximo passo. BPC, LOAS, benefício assistencial. Todas essas coisas são a mesma coisa, são nomes diferentes para o mesmo benefício, tá certo? Ele é um benefício assistencial. Nosso sistema de seguridade social abrange basicamente 3 pontos: a previdência, a saúde e a assistência social. Quando a gente fala em BPC, a gente está falando na assistência social. Não tem nada a ver com previdência. Mas por uma questão de organização, certo? O legislador ele preferiu colocar aí o BPC sob a responsabilidade do INSS. INSS tem a ver com previdência social, certo? Então, por isso, muita gente acaba aí confundindo BPC, benefício assistencial, com aposentadoria, quando não é. A única diferença e a única coisa é que o INSS, ele, por uma questão de comodidade, certo? De praticidade e organização, vai gerir também o BPC, mas ele está dentro da assistência social, não está dentro da previdência, certo? E o BPC, gente, nada mais é do que um benefício aí no valor de um salário mínimo, tá certo? O salário mínimo vigente, que vai ser devido aí a 2 tipos de pessoas: idosos ou deficientes, tá bom? Então aqui nós já sabemos que o BPC ele possui 2 modalidades: o amparo ao idoso e o amparo à pessoa com deficiência. Um requisito aqui em relação ao idoso é que não basta ser somente idoso, que o idoso é a partir de 60 anos, né? A lei da LOAS, que é a lei 8.742, taxativamente diz que para fins de BPC, o idoso ele tem que ter mais de 65 anos, tá bom? Então, toda vida que você falar em BPC na modalidade de amparo ao idoso, lembre-se, mais de 65 anos, gente. Esse é um requisito taxativo. Então, ele vai ser devido aí ao idoso ou ao deficiente, tá certo? E nós vamos ter mais um requisito que serve para esses dois, tá bom? Que é o requisito da miserabilidade. Aquela pessoa, aquele idoso ou aquele deficiente, não consegue prover seu próprio sustento. Então o Estado ele vai ali, através da assistência social, garantir pelo menos uma renda mínima, que é de um salário mínimo, para que aquela pessoa ela consiga sobreviver. O BPC é basicamente isso, gente. Resumindo aqui em linhas gerais, vai ser um benefício no valor de um salário mínimo para o idoso maior de 65 anos ou deficiente, certo? E em todo caso, essa pessoa ela tem que ser pobre hipossuficiente na lei, nos termos da lei, está em estado de miserabilidade e não conseguir prover seu próprio sustento. Você comprovando aí a idade, a deficiência e a renda, pronto, você vai ter direito ao BPC. Então nós já vimos aí que a idade, ela vai ser comprovada logicamente pela certidão de nascimento, pela sua identidade, enfim, pelo seu documento civil ali que vai mostrar que aquela pessoa tem mais de 65 anos. Mas enquanto ao deficiente, como é que se comprova isso? Através de uma perícia médica, certo? Isso você vai ter que requerer lá no INSS, você vai fazer o agendamento pelo site do Meu INSS ou pelo INSS Digital, no caso dos advogados, dando entrada ali com um pedido de BPC, de benefício assistencial. E lá, gente, se tratando aí de deficiente, já vai ser marcado uma perícia médica, a fim de que o médico perito ele analise aquela deficiência da pessoa e verifique se aquela deficiência de fato a incapacita para o trabalho. Incapacitando para o trabalho, pronto, o requisito da deficiência tá ok, tá certo? Da mesma coisa na justiça.
Então, se aquele deficiente ele deu entrada, foi negado no INSS por conta da perícia médica, ele vai dar entrada agora na justiça. Vai ser também passado por uma perícia médica que o juiz vai designar um perito específico se for constatada lá no laudo a incapacidade para o labor, para prover seu próprio sustento, ok, requisito da deficiência está alcançado. E também temos o requisito da renda, que esse, na prática, é o que costuma ser o mais difícil para os advogados conseguirem o BPC. Nós temos que comprovar a miserabilidade. E como é que a gente comprova essa miserabilidade? Pois bem, gente, a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, e daí porque muita gente chama o BPC de LOAS, eles chamam isso por conta do nome da lei, né? Lei Orgânica de Assistência Social, traz aí um critério objetivo para a validação da miserabilidade. E seria justamente ali 1/4 da renda per capita familiar. Se a renda per capita familiar ali de 1/4 não for superior ao salário mínimo vigente, então tá ok. E a lei do LOAS, ela trouxe aí um requisito objetivo para fins de concessão desse benefício, que é no valor de 1/4 do salário mínimo, ok? Então, para aquelas pessoas que têm uma renda ali superior a 1/4 do salário mínimo, tecnicamente elas já não teriam direito ao benefício. Esse foi o critério objetivo trazido ali pela Lei Orgânica de Assistência Social. Entendeu? Agora eu vou explicar para vocês como é essa questão aí da renda per capita. É muito simples, gente. A renda familiar, logicamente, diz respeito à família. E para fins de LOAS, famílias são aquelas pessoas ali que têm vínculos familiares, afetivos, que residem na mesma casa. Então, basicamente, se eu moro na casa com minha mãe, com meu pai, com meus 2 irmãos, a família vai ser constituída por 5 pessoas. Nesse caso aí, de acordo com a LOAS, com a Lei Orgânica de Assistência Social, a renda não poderia ser superior a 1/4 do salário mínimo per capita por pessoas. Então é muito simples, a gente pega, soma a renda de todo mundo daquela casa e divide pelo número de pessoas que constam ali. Se forem 4 pessoas, então vai ser justamente 1/4 aí para cada uma. Se esse 1/4 for superior a 1/4 do salário mínimo, certo? Já não teria direito. A gente está falando aí em torno de 270, por aí, 270, 275 reais por pessoa, tá certo? É justamente um salário mínimo dividido por 4. Se a renda daquela família per capita for superior a isso, tecnicamente já não teria direito. Essa questão da renda é a que traz maiores discussões aí. Por quê? Recentemente, gente, não tão recentemente assim, vamos dizer que está com 1 ano ou 2, o STF ele já se manifestou acerca desse critério aí de 1/4 do salário mínimo trazido pela LOAS. O STF disse que esse requisito sozinho não pode ser utilizado isoladamente, não pode ser utilizado como a única fonte a se caracterizar a miserabilidade. Então, haveria aí uma inconstitucionalidade desse 1/4 do salário mínimo quando esse critério for ser utilizado sozinho, certo? De forma isolada, a fim de verificar aí a questão da miserabilidade. Então, tecnicamente, gente, se você somar ali o valor de todas aquelas pessoas que residem na mesma residência, dividir pelo número de participantes, se fosse superior a R$261, tecnicamente não daria certo, mas, gente, fica aqui que eu vou já explicar como é, mas continuando aqui. Então, gente, o STF ele já tinha se posicionado dizendo que esse critério de 1/4 do salário mínimo ele não poderia ser utilizado sozinho. Deveriam ser analisados outros fatores a fim de se verificar aí a existência de uma miserabilidade. Quais outros fatores, por exemplo? Fatores socioeconômicos, como uma perícia na casa daquela pessoa, um funcionário ali da justiça que vai tirar foto, vai verificar os eletrodomésticos que tem naquela casa, se tem geladeira, se tem fogão, quantas televisões tem, se aquela família tem um carro, quais são os medicamentos que aquele pessoal usa no caso do deficiente ali, quanto eles gastam efetivamente ali mensalmente, por exemplo, para se manter. Tudo isso deve ser analisado a fim de se verificar aí a questão da renda familiar. Mas acontece que na prática, gente, não é bem assim. Os juízes, muitos deles ainda bem legalistas, acabam
se fechando ali nesse critério de 1/4 do salário mínimo, e por mais que o STF já tenha se manifestado que não pode utilizar esse fator de forma isolada, eles ainda acabam, na prática, somando e dividindo e dizendo, olha, é superior a 1/4 do salário mínimo, não tem direito a luas, entendeu? Quando, na verdade, esse critério aí já está muito defasado. Essa foi uma contextualização acerca do luas, e agora vamos falar acerca das mudanças que aconteceram desde março nesse benefício. Veio a crise aí do coronavírus, todo mundo sabe a pandemia que nós estamos vivenciando, e por conta disso surgiu a necessidade de garantir para algumas pessoas, para os trabalhadores informais, para os autônomos, uma renda mínima para que essas pessoas elas conseguissem sobreviver aí durante esse período complicado que a gente está vivendo. Então, para tanto, gente, foi criado o projeto de lei 1066 de 2020. E esse projeto de lei, ele visava justamente modificar a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social, que é a Lei 8.742, modificando alguns requisitos acerca do LOAS, como também instituindo esse dinheiro que todo mundo está falando sobre ele, dos R$600 por pessoa, tá certo? Que pode ser acumulado até R$1.200 por família. E aí, gente, essa LOAS ela foi modificada no que pertine ao BPC por conta desse projeto de lei. O projeto de lei ele foi aprovado nas duas casas e foi sancionado pelo presidente da República. Acontece que o presidente da República, ele mais uma vez vetou a questão da renda familiar. O que é que acontece? Eu vou explicar para vocês. Como o Congresso ele já sabia que o presidente ele tinha vetado aquela questão da metade do salário mínimo, de meio salário mínimo, e depois que o Congresso tinha derrubado o veto, o TCU tinha suspendido essa decisão, eles imaginaram o seguinte, isso aí com certeza vai ir para o STF decidir sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dessa nova lei, porque o governo alega que teria que ter uma fonte de custeio. Na realidade, faz sentido essa alegação, porque todo benefício tem que ter uma fonte de custeio por trás, senão a gente pode quebrar o nosso sistema aí da seguridade, ok? Mas somente os especialistas irão dizer se tem ou não tem uma fonte de custeio, enfim. Aí o que é que acontece? O Congresso, para tentar aí, amarrar essa questão e para que ela não ficasse no judiciário, lá no STF, por muitos e muitos anos, ele já, nesse novo projeto de lei, estabeleceu o seguinte, que a partir de 2021, o critério ali de renda seria de meio salário mínimo. Mas, mais uma vez, eles colocaram logo nesse novo projeto de lei que passaria a valer meio salário mínimo como critério de renda a partir do dia 1º de janeiro de 2021, ok? É o projeto de lei, se vocês puderem abrir aí, é o projeto de lei número 1066 de 2020, vocês encontram ali o texto inicial no site do Senado. Mas o que é que acontece? Outras coisas que esse projeto de lei ele também trouxe aí em relação ao BPC. Nós vimos que a primeira delas é que aumentou para meio salário mínimo, valendo a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Passaria a ser meio salário mínimo. O texto também disse lá que nesse ano de 2020 continuaria a ser 1/4, mas esse 1/4 poderia ser majorado aí para 1/2 do salário mínimo, caso demonstrados alguns requisitos socioeconômicos que de fato justificassem esse aumento aí da comprovação da renda familiar para o meio salário mínimo. Como, por exemplo, o grau de deficiência, se aquela pessoa deficiente ou se aquele idoso ele necessitava de cuidados de terceiros, os medicamentos que ele precisava comprar, se ficasse comprovado ali que ele gastava muito com medicação, com alimentação, enfim, também justificaria o aumento de 1/4 para meio salário mínimo. Infelizmente, acabei de ver aqui também na notícia, no jornal, que o presidente vetou essa questão também. Então, não houve até então nenhuma mudança legislativa nesse sentido. O que é que acontece? Vai voltar agora para o Congresso Nacional para ver se eles vão derrubar ou não o veto do presidente. E só para finalizar, gente, outro ponto positivo desse projeto de lei 1066 é que ele já previu ali de forma clara que o benefício do idoso, o benefício no valor de um salário mínimo, como aposentadoria por idade, ou mesmo um benefício assistencial, seja do idoso, seja do deficiente, não entram aí no cômputo da renda familiar.
O STF também já tinha batido aí o martelo nessa decisão, dizendo que benefícios no valor de um salário mínimo, sejam eles benefícios previdenciários ou sejam eles benefícios assistenciais, não entram aí no cálculo da renda familiar, tá certo, Ernesto? Eles não entram. Essa era uma questão que o judiciário já tinha pacificado e agora consta nessa lei que o presidente acabou de sancionar, ok? Muito boa essa questão aí, porque finalizou esse ponto de uma vez por todas e benefícios no valor de um salário mínimo não vão entrar aí no cômputo da renda familiar. Então, num caso concreto, gente, só para vocês entenderem bem direitinho, se nós temos João, Maria, Joãozinho, Mariazinha e tem o avô, tá certo? E esse avô, ele recebe ali um benefício de aposentadoria por idade no valor de um salário mínimo, ele não vai ser contabilizado, ok? Vai somar as rendas dos 5, mas vai subtrair aí esse benefício de um salário mínimo que aquele avô recebe. Lembrando que não somente o idoso, mas também o benefício do deficiente também é excluído desde que seja no valor de um salário mínimo. Então vamos agora para o ponto da prática. O que é que acontece quando o cliente ele chega no seu escritório? Eu vou dizer aqui uma realidade que é muito comum, não só aqui no Nordeste, mas no Brasil inteiro. Normalmente as pessoas chegam no escritório procurando um advogado para saber dos seus direitos. Ah, doutor, eu queria me aposentar. Como é que eu faço? E aí a primeira coisa que você tem que saber, gente, é fazer ali uma série de perguntas a fim de identificar o caso concreto e qual vai ser o benefício adequado ali àquele cliente. Eu chamo isso de primeiro contato, que vai ser justamente o momento em que o cliente chega no seu escritório pela primeira vez e você vai fazer uma certa triagem. Então, é importante que você deixe o cliente falar já, que ele fale tudo o que ele quiser, mas que você já vá fazendo uma certa filtragem ali para verificar o caso concreto. Muitas vezes, as pessoas que chegam no seu escritório querendo se aposentar, elas nunca contribuíram para o INSS. Então, pessoas que nunca contribuíram para o INSS, você vai fazer simplesmente aí duas coisas em sua cabeça. Verificar se qual é o benefício cabível naquela situação. Uma pessoa que nunca contribuiu, pode ser que ela consiga o benefício de aposentadoria por idade como segurado especial rural, que é a aposentadoria rural, ou pode ser que ela consiga o BPC. Para pessoas que nunca pagaram o INSS, gente, só tem essas duas alternativas. Ou a aposentadoria do trabalhador rural ou o BPC. No caso da aposentadoria do trabalhador rural, para a mulher vai ser aos 55 anos e para o homem aos 60. E para o BPC, falando em idoso, é sempre a partir dos 65. Lembrando isso, ok? Então, gente, na prática, você vai perguntar, e essa é a primeira pergunta mais importante. Peraí, o senhor trabalha? O senhor já trabalhou? Me deixe ver aí a sua carteira de trabalho. Inclusive, colega, abra o CNIS dessa pessoa para ver ali as contribuições dela. Porque se ela tiver a idade de uma aposentadoria por idade, falando aqui resumidamente, aposentadoria por idade urbana, 65 anos homens, 62 anos mulheres, é necessário comprovar uma carência de 15 anos de contribuição. Você vai lá no CNIS daquela pessoa e vai olhar se ela já tem a carência suficiente para aposentadoria por idade. Normalmente, gente, uma pessoa que contribui com o INSS, ela já vai para o seu escritório sabendo até dos direitos dela. Ela já vai chegar e dizer, olha, eu trabalho na indústria tal, desde não sei quanto, eu já tenho tantos anos de serviço aí, eu quero minha aposentadoria por idade. Por isso que na prática, o que vai saber mesmo é você diferenciar se aquela pessoa vai ser a rural ou o BPC. Porque vão ser aquelas pessoas que nunca pagaram o INSS que estão querendo ali algum tipo de benefício. O que é que acontece? É lógico que a aposentadoria do trabalhador rural só vai ser devido ali às pessoas que trabalham no campo e que logicamente consigam comprovar esse requisito. Consigam comprovar a atividade rural através de documentos e através de prova testemunhal. Mas para fins de BPC não tem isso. Basta comprovar os requisitos ali da deficiência ou da idade e, em todo caso, a questão da renda familiar. Então, pessoal, fica aí a dica. Se chega um idoso lá no seu escritório e diz, eu estou querendo me aposentar. O senhor já pagou o INSS? Não, nunca paguei. Aí você vai olhar para o cliente e vai dizer, olha, então só tem duas alternativas. Ou o senhor trabalha na roça e a gente vai tentar essa aposentadoria por idade rural, ou a gente vai tentar aí um BPC, e seja na modalidade de deficiente
ou de idoso, ok? Então imagine que você fez a triagem ali e viu que não tem como enquadrar aquela pessoa de fato como um trabalhador rural. A única alternativa vai ser o BPC. Em se tratando de deficiente, é interessante que você junte a partir de então todos os laudos médicos daquela pessoa que tenham pertinência com a incapacidade alegada. Não adianta juntar um laudo, um atestado de 10 anos atrás, do tempo que a pessoa estava com um problema ali de glicose. Não. Se a pessoa tem um problema de coluna, você vai juntar somente, gente, os documentos acerca daquele problema de coluna, que é o problema que tem a ver com a incapacidade, tá certo? E em relação à idade, você vai juntar, logicamente, ali o documento que comprove aquela idade, como os documentos civis. Mas o mais importante, pessoal, é fixar aí na questão da renda familiar. Tem um documentozinho chamado de Termo de Composição e Renda Familiar. Esse documento ele pode ser encontrado aí na internet. Tem vários sites do Judiciário e até mesmo lá no site do INSS, que é indispensável para você dar entrada no BPC. Simplesmente é um termo, como o próprio nome já diz, que você vai colocar o nome de todas as pessoas que compõem o núcleo familiar e vai colocar ali a renda de cada uma delas e no final você vai somar a renda de todo mundo e dividir, certo? Isso também é um documento indispensável. Nesse caso, junte toda a documentação, quais sejam os documentos pessoais, tanto do autor quanto de todas as pessoas que compõem o núcleo familiar, baixe o termo de composição e renda familiar na internet, preencha ele direitinho. Normalmente, o INSS ele também está pedindo um documento chamado CAD Único. O CAD Único, pessoal, é um cadastro que todas as pessoas ali de baixa renda, para receber Bolsa Família, elas têm que estar vinculadas, elas têm que estar cadastradas ali naquele sistema. Cadastro Único, CAD Único. Pessoas de baixa renda são aquelas em que a família ela não tem renda superior a 3 salários mínimos. Então, ela tem uma renda inferior a 3 salários mínimos, vai ter direito ali ao Bolsa Família. Normalmente, quem recebe o Bolsa Família consegue o BPC, porque você já comprova que aquela família é de baixa renda. Então, se estiver recebendo Bolsa Família, junta também o CAD Único. Até o INSS está pedindo muito esse documento, ok? E juntando tudo isso, gente, você consegue ali dar entrada no BPC lá no site do Meu INSS. Junta toda a documentação e dá entrada. Outra questão muito importante desse projeto de lei que está aí, que foi sancionado agora do presidente, é que ele dava a possibilidade das pessoas que já deram entrada no BPC e estão aguardando aí a concessão do benefício, ou seja, ele está lá em análise, de receberem já os R$600 de adiantamento. Acontece que o presidente ele vetou essas questões aí alusivas ao BPC. Eu procurei, mas não consegui encontrar quais pontos ele vetou de forma bem específica acerca dessa questão do BPC. Se foi a questão do meio salário, se foi esse adiantamento dos R$600, eu acredito que ele tenha vetado tudo. Nós só vamos saber mesmo depois que for publicado aí no Diário Oficial o que vai acontecer nesses próximos dias. Mas enfim, estou trazendo aqui para vocês as novidades, ok? Então, gente, junta essa documentação que vai dar certo. Meu INSS. E daqui a alguns dias nós vamos saber se de fato aí a questão do adiantamento ele foi vetado ou não. Se não foi vetado, vamos saber mais na frente como é que a gente vai fazer para conseguir receber esse adiantamento dos R$600. Eu acredito que se não foi vetado, ou um decreto presidencial vai regulamentar essa questão, ou o próprio INSS vai liberar aí uma portaria dizendo como é que faz aí esse adiantamento do auxílio emergencial para quem está aguardando o LOAS. Lembrando que o auxílio emergencial, gente, ele não consegue subsistir com benefícios previdenciários, nem BPC e nem seguro-desemprego, tá bom? Pelo menos agora, né? E para finalizar, gente, só trazendo um caso concreto aqui para vocês adequarem aí todo esse conhecimento, essa informação de uma forma mais simples na cabeça de vocês. Imagine então que chega no escritório uma família requerendo aí um BPC, porque o filho deles, um filho menor de idade, tem o autismo e por conta disso a família ela tá requerendo ali o BPC. É possível requerer BPC para criança? Plenamente possível, gente. Por mais que a criança em si não trabalhe,
Mas a Lei Orgânica de Assistência Social, ela vai mais à frente e ela sabe que no futuro, aquela deficiência, ela pode incapacitar aquela pessoa de trabalhar, de prover seu próprio sustento. Então, o BPC para criança é válido sim. Imagine aí que chega esse caso no seu escritório. A primeira coisa que você tem que fazer, me diga aí quantas pessoas compõem esse núcleo familiar. Então, por exemplo, vai ser o pai, a mãe, um filho menor de idade e a outra criança com o autismo. Nesse caso aqui, a gente vai estar dando entrada por conta da criança, tá certo? Ela vai ser o autor, a autora da ação. Claro que vai ser assistida ou representada pela mãe, a depender da idade dela, né? Pela mãe ou pelo pai, pelos representantes legais. E nesse caso, gente, baixa o termo de composição em renda familiar, coloca ali o nome das 4 pessoas e coloca a renda de cada uma delas. Imaginem que nesse exemplo, o seu João, ele é vigia e recebe um salário mínimo. A dona Maria, que é a mãe, ela é desempregada, mas recebe o Bolsa Família no valor de R$200. E tem as 2 crianças que, logicamente, não têm renda, não trabalham. Nós já vamos ver aí que somando a renda do seu João com o da dona Maria e dividindo pelo número de 4 pessoas, ia ficar um pouquinho superior a 1/4 do salário mínimo. Mas mesmo que não fosse, tivesse valendo 1/4 do salário mínimo, não teria problema. Porque a legislação já disse que benefícios como Bolsa Família não entram também no cômputo da renda familiar. Imaginem que tivesse também um avô morando ali naquela residência e que aquele avô tivesse uma aposentadoria por idade. Também não teria problema, porque a própria jurisprudência, inclusive esse projeto de lei agora que foi sancionado agora há pouco, já diz de forma clara também que benefícios de pessoas idosas e deficientes no valor de um salário mínimo não entram para o cômputo da renda familiar. Entenderam isso? E de toda forma, gente, não vai ser meramente aí porque ultrapassou 1/4, um pouquinho, que o benefício está perdido, não. Eu trago esse exemplo da criança com autismo porque foi um exemplo real que eu tive lá no escritório. A família era composta por 4 pessoas, o pai recebia ali um salário mínimo, a mãe tinha uma renda um baixinha de R$200, ela fazia alguma atividade que eu não lembro bem o que era, de modo que no termo de composição em renda familiar ficou comprovado que a renda ultrapassava 1/4 do salário mínimo. E no primeiro grau, o juiz negou o benefício, mandou lá o assistente social da justiça ir na residência dessa família, ele foi, tirou um monte de foto, fez o laudo dizendo todos os eletrodomésticos que tinham lá naquela residência e juntou no processo. O juiz disse que, como a renda familiar era superior a 1/4 do salário mínimo, não tinha direito e negou o benefício da gente. Recorri, entrei com recurso inominado e fui para a turma recursal. Na turma recursal, eles analisaram o laudo bem direitinho e eu frisei, gente, no meu recurso que a criança precisava de muito medicamento e por conta disso, por mais que a renda daquela família fosse um pouco maior do que a permitida legalmente, ainda assim, no frigir dos ovos, o dinheiro faltava. Não dava porque eles tinham que comprar medicamentos e esses medicamentos nem sempre eram disponibilizados pela rede pública. E aí, na turma recursal, eles reverteram a decisão e disseram assim: em que pese o valor da renda familiar ser superior a 1/4 do salário mínimo, as circunstâncias do caso concreto autorizam a concessão do BPC. E aí a gente ganhou o benefício e até hoje eles estão lá recebendo o benefício dessa criança aí que tem autismo, ok? Para vocês verem essa questão. E outra coisa que eu acabei de lembrar, gente, que na prática, essa questão da perícia socioeconômica, ela vai acontecer sempre. Tanto aqui no Nordeste, eu tenho colegas advogados lá de Goiânia, que eu conheci aqui pelo Instagram, eles dizem que lá também é do mesmo jeito, que faz perícia socioeconômica. E uma coisa que eu venho percebendo é que muitos juízes, gente, e me desculpe se tiver alguém aí que tem juiz na família, enfim, mas eles não acabam tendo uma realidade um pouco distorcida, assim, desse povo pobre. Porque, às vezes, a casa é a mais simples possível. Meu Deus do céu, a pessoa tem o básico para sobreviver. E aí o juiz, ele diz que não constitui estado de miserabilidade porque tem, por exemplo, um micro-ondas ou uma moto. Ai, pelo amor de Deus, né, gente? Parece até que o judiciário, nesse caso, ele fica ali, ele entende que miserabilidade é sinônimo de sujeira, é sinônimo de desorganização. Então,
quando é uma casa de taipa, eu não sei se muita gente aí do Sudeste, do Sul, pode nem entender o que significa casa de taipa. Mas é aquela casa ali que basicamente é feita de madeira, de pau, assim, uns pauzinhos um do lado do outro, com barro. Se for casa de taipa, aí o juiz diz, eita, tá ótimo, estado de miserabilidade, uhul, e garante o benefício. Mas se a casa for minimamente organizada, tiver uma cerâmica bonitinha, por mais que a família seja pobre, eles não estão garantindo o benefício. Mas, gente, fica aqui o meu desabafo em relação a essa questão, porque pobreza não é sinônimo de desorganização, de forma nenhuma. Família, ela pode ser pobre e pode ter uma casa que não falte nada, mas ainda assim ela terá o direito, claro, de receber o benefício assistencial. E se vocês já passaram por uma situação dessa, conta aí nos comentários.